Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para que a gente possa fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado da semana 4 de História. Vamos lá? Pegue o seu PET, abra na página da semana 4 de História. Primeira atividade. A primeira atividade disse o seguinte: toda sociedade precisa de regras que organizam o cotidiano das pessoas. Faça a leitura dos textos e preencha a tabela com os dados solicitados. Então, vamos lá. O que são regras, né? São as leis que vai reger aquela sociedade, que o povo vai ter que seguir, né, naquela sociedade. Regras. Nós, na sala de aula, por exemplo, a gente faz as regras de boa convivência, não é isso? Então, a família tem as regras de boa convivência. A cidade tem as regras de boa convivência, entendeu? Então, toda sociedade, ela precisa de ter regras. Toda comunidade precisa de regras. Então, vamos ler aí o Código de Hammurabi. É um código lá da Babilônia, tá? Esse código, ele foi feito há muitos anos atrás. Muitos e muitos, há 1780 anos antes de Cristo, tá? Então, vocês vão perceber que são regras bastante rigorosas. Então, vamos lá. Código de Hammurabi. 218. Se um médico fizer uma grande incisão, quer dizer, um corte, com um bisturi e matar, ou se abrir um tumor com um bisturi e cortar fora o olho, suas mãos deverão ser cortadas. Isso diz o código, né, o artigo 218. 219. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. Então, aqui já está substituindo gente por gente, né? E nós, seres humanos, nós não somos substituíveis, né? Então, aqui está trocando um pelo outro. Se o médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. Então, aí só simplesmente substitui, né? Troca. 221. Se um médico curar um osso quebrado ou um tecido atingido de um homem, o paciente deverá pagar ao médico 5 silos em dinheiro. Silos aqui era a moeda da atualidade na Babilônia. Da atualidade daquela época, tá? 229. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar da maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Quer dizer, se o pedreiro, né? Vamos falar assim, construísse a casa e a casa desmoronasse em cima das pessoas e matasse o proprietário, o dono da casa, então aquela pessoa que construiu a casa deveria ser condenado à morte. Se ela, quer dizer, a casa, matar o filho do proprietário, o filho do construtor, quer dizer, de quem construiu a casa, deverá ser condenado à morte. Se matar 231. Se matar um escravo do proprietário, quer dizer, se a casa cair e matar um proprietário
matar um escravo do proprietário, ele deverá pagar escravo por escravo ao dono da casa. Aí a pessoa que construiu a casa vai pagar, né, cada escravo que morreu ao dono da casa. Então, vocês percebem aqui na fonte que esse texto ele foi escrito por cerca de 1780 anos antes de Cristo, né? Como eu disse a vocês, é muito antigo aqui esse código, tá? Então, por isso, leis tão severas. Vamos lá. Data da escrita. Quando foi escrito, né, esse código? Cerca de 1780 anos antes de Cristo, né? Aqui tem a palavrinha anos, né? Anos antes de Cristo, tá bom? Vou voltar aqui. A quem se destina? Ao povo da Babilônia, tá? Sua impressão sobre essas regras. Então, escreva alguma coisa aqui, não precisa ser grande coisa, não, sobre essas regras aí que foram criadas lá na Babilônia. O que você achou dessas regras? Tá? Então, começa com letra maiúscula, viu? E coloca o que você achou. Agora vem o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5/10 de 1988, tem o seguinte enunciado. O preâmbulo quer dizer um relatório que vem antes das leis, né? Antes da comunicação das leis. Então, vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, isso que eu li aqui agora foi o que a gente chama de preâmbulo, né? É um texto que anunciando, né, que vem antes aí das regras, das leis que vai reger o país, no caso. Artigo 5º. Aqui já vai colocando, né, já começou com o artigo 5º, viu? Aqui não começou do primeiro, não, que é uma coisa que só para vocês terem uma noção aí de alguns artigos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, aqui está dizendo que todos nós somos iguais perante a lei, tá? Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é, né, novo, velho, somos todos iguais. Se é homem, mulher. Então, vamos lá. Inciso 1, aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, as pessoas, elas não são obrigadas a deixar de fazer, né, uma coisa, a não ser que esteja prejudicando uma outra pessoa, né? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quinto, é assegurado o direito de anonimato, quer dizer, a pessoa pode se identificar ou não. Aqui veio quinto de novo, então erraram aí. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Quer dizer, todo mundo tem o direito a uma religião, a uma crença, tá? Então, isso aí, cada um tem a sua religião, a sua crença. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Quer dizer, todo mundo tem o direito de ter sua crença, sua religião, seu partido político, né? Então, não importa. Então, a lei aí só vai interferir se a pessoa estiver prejudicando outra pessoa, tá? 9 aqui. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, como que eu vou falar para vocês aqui, faz alguma coisa que vai afetar a honra de uma pessoa, a imagem, a honra de uma pessoa, então ela tem o direito à indenização pelo dano moral, pelo dano material, tá? Ou dano material. Então, aqui, gente, é isso que nós acabamos de ler, foi escrito, né, no ano de 1988, tá? Isso aqui faz parte da nossa Constituição. O que é a Constituição? O conjunto de leis que rege o país, que tem que ser usado no país, tá? Porque senão vira bagunça, vira baderna. Então, tem que ter as leis, sim. Vamos lá. Data da escrita. Então, quando foi escrito essas leis que nós acabamos de ver? Em 1988. A quem se destina essas leis aí? Aquela primeira que nós lemos se destinava ao povo da Babilônia. E essas aqui? Se destina a quem? Ao povo do Brasil, ao povo brasileiro. Sua impressão sobre essas regras. Então, aqui é uma resposta pessoal, você vai fazer a mesma coisa aqui que você fez lá na outra. Colocar a sua impressão sobre essas regras. Só que agora, você vai ver essas regras aí, né, para o povo brasileiro. O que você acha? Tá legal? Não está legal? Né? O que você acha? A sua resposta aqui, viu? Leia a tirinha do Calvin. Agora vem a questão 2. Vamos lá na tirinha. Quando eu crescer, não vou ler o jornal. E não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Isso é Calvin falando, né? Não vai nem ler jornal, nem
se interessar por nenhum assunto complexo, né, complicado, né, que o povo às vezes fica debatendo, ele não vai nem votar. Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Olha a ideia dele. Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. Um engenhoso plano autorrealizado, né? Respondeu o outro para ele. É muito mais divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. Essa é a tirinha do menino Calvin, né? Então, vamos ver o que pede? Você considera a atitude do Calvin correta? Por quê? Então, aqui, gente, é uma resposta pessoal. Você acha correto a atitude do Calvin? Não participar das coisas da sociedade, não ler o jornal, não votar, né? Ficar por fora de tudo para depois ele, como se diz, tirar o corpo fora do que está acontecendo? Você acha correto essa atitude dele? Sim ou não? E por quê? Aí é uma resposta sua, viu? Pessoal. Não se esqueça de começar com letra maiúscula, tá? Letra B. Crie um diálogo no qual o menino Calvin age como cidadão, diferente do que ele está fazendo na tirinha. Lembra que nós já trabalhamos cidadania, né? E uma pessoa, nem sempre ele faz um papel de cidadão. Ele simplesmente, né, nasceu, foi registrado, né, como um cidadão, mas ele não faz o papel de cidadão. Porque um cidadão, ele tem que cumprir os seus direitos, ter os seus direitos, mas também ele tem que cumprir os seus deveres na sociedade, né? Se ele não cumpre os seus deveres, ele não está agindo como cidadão. Então, você vai criar um diálogo. Não é criar uma tirinha, não. Você não vai fazer desenho, não. Você vai fazer um diálogo. Você vai pôr travessão, tá? Botar a fala. Crie um diálogo no qual o menino Calvin, só que aí vai ser com o menino Calvin, né? Então, com uma outra pessoa, viu? Não precisa ser diálogo grandão, não. Mas que esteja diferente, que ele esteja agindo como cidadão, viu? Pede ajuda aí para papai, mamãe, vovó, titia, periquito, o papagaio, tá bom? E faça bem legal. Resposta pessoal. 3. Participando da sociedade em que vive. Pense na sociedade em que você vive e nas pessoas que estão nesses locais. Na sua casa, na escola, no bairro que você mora, na cidade que você mora. Agora crie uma regra que acha que está faltando na sociedade ou na escola. Escreva ou ilustre-a, quer dizer, faz o desenho. Então, ou você escreve essa regra aqui, ou você ilustre, tá? Faz o desenho. Então, não precisa fazer os dois, não. Pode fazer um ou outro, que você achar mais fácil. Eu acho que escrever para você aí vai ser mais fácil. Mas se você querer escrever e fazer o desenho também, pode, viu? O desenho de acordo com a regra. Então, faça uma regra que não existe, viu? Uma regra que você acha que precisa existir, que precisa ter, tá? Na escola, no bar, no seu bairro, na sua cidade ou até mesmo na sua casa. Viu? É bom você identificar para onde é a regra, tá? Então, a resposta aí é pessoal. Aqui o local do desenho, se você for fazer. Aqui não é obrigatório você fazer o desenho, tá? Se você fez a regra lá,
você não precisa fazer o desenho aqui. Mas também não é errado se você fizer, não, viu? Próxima. Por que você gostaria de criar essa regra? Escreva e explique para alguém de sua família. Então, você vai escrever aqui, tá? E falar para sua família por que você achou interessante criar essa regra, viu? Resposta pessoal de novo. Então, é isso, né? A atividade não está difícil, ela está fácil, só precisa ter atenção. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. E muitos beijos para vocês, tá? Tchau, tchau.